Eu venho de uma família muito humilde do interior. Os meus pais eram feirantes e, mesmo sendo pobres, os meus pais sempre foram pessoas muito honestas, limpas, trabalhadoras. Nossos pais sempre ensinou a mim e aos meus irmãos, né, que eu sou a mais nova de 5 irmãos. Eles sempre nos ensinaram valores como a honestidade. Meu pai era muito rígido, meu pai dizia: eu não quero um ladrãozinho crescendo aqui debaixo do meu teto, não. Meu pai era muito rígido mesmo, sempre falava isso. E a gente tinha muito medo mesmo. A gente nunca pegou nada que não era da gente, que era dos outros. E a gente cresceu assim, com esses valores, com esses princípios. A minha mãe, apesar da gente não ter muita roupa, sempre arrumava a gente bonitinho. A gente saía na rua os cinco, tudo arrumadinho, a roupinha limpinha. As meninas com cabelinho feito. Nunca saíamos na rua com cabelo assanhado, bagunçado. Não, e isso chamava muita atenção. As pessoas admiravam e elogiavam muito a minha mãe. A minha mãe, nossa, se achava toda. Por receber o elogio vindo dessa questão assim dos filhos, nossa, minha mãe se achava toda. Minha mãe era uma mãe muito babona, muito coruja. E assim, meu pai, ele plantava coentro, cebolinha, alface, legumes, essas coisas. E a gente sempre ia pra feira com ele pra ajudar. Minha mãe também ia a penca de filhos atrás e na carroça, né? E as feiras eram 3 vezes por semana. E eu amava, gente, a feira. Eu amava aquela movimentação, eu amava aquele tumulto. Eu amava ver as pessoas. Eu gostava muito, a gente acordava de madrugada, a gente cedinho, mas eu era a primeira a me levantar da cama, a acordar o resto dos meus irmãos. E a gente ia pra feira. Com 15 anos, a minha mãe, ela começou a deixar eu sair nas bancas vendendo. Porque assim, a gente ia pra feira, o meu pai ficava na carroça com os legumes e as pessoas iam chegando. Só que para vender mais rápido, a minha mãe mandava os meus irmãos com uma cestinha, pegava, enchia as cestinhas de cada um e mandava sair em cada banca oferecendo. Dessa forma, a gente vendia mais rápido, sem precisar ficar tanto tempo na feira ali esperando as pessoas se chegarem. Então, dessa forma, a gente conseguia vender mais rápido. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe deixou sair sozinha, porque antes disso, a minha mãe deixava eu ali, ó, no pé dela, junto com ela e com meu pai, e os meus irmãos que eram mais velhos iam. E quando eu comecei a ir de banca em banca, eu conheci o José. O José também trabalhava ali na feira e, assim, ele sempre quando ele me via, ele falava: ah, chegou a menina mais linda dessa feira. E eu ficava toda boba quando ele falava isso. E eu achava ele muito bonito. Eu sempre achei ele muito bonito e eu gostava de conversar com ele. E a gente ficava conversando ali. Sempre que eu ia, a gente conversava e tal, mas era só isso. Só que com o tempo, a gente começou a se encontrar. E eu falei pra ele onde eu morava, e a minha mãe, ela sempre deixava a gente ir pra pracinha, escondido. Eu sempre dava umas escapulidas. E eu acabei perdendo minha virgindade com o José. Só que aí, como eu era muito inocente, como meus pais, minha mãe não conversava muito sobre isso comigo, eu acabei engravidando. E eu comecei a passar mal, eu comecei a enjoar. Tudo que a minha mãe cozinhava, só o cheiro, eu já passava mal. E a minha mãe, ela começou a desconfiar. E uma conversa entre mim e a minha mãe falando, perguntando, forçando pra eu falar a verdade. Fala, fala, o que aconteceu, o que é que você tem, você tá enjoando, isso não é normal. Meu pai escutou. E nisso, meu pai ficou muito brabo, muito brabo. Gente, meu pai me deu uma surra tão grande, que a minha mãe teve que entrar no meio e implorar pra ele parar, porque senão ia perder o bebê. E nisso, meu pai, bravo, daquele jeito, rígido, ignorante do jeito que era, ele me expulsou de casa, com 15 anos. A minha mãe ficou louca. A minha mãe disse: você não pode fazer isso, homem, você tá doido. Mas ele não, gente, ele tava transtornado. Ele falava que não queria a filha prenha dentro de casa, debaixo do teto dele. E nisso eu dei um jeito de entrar em contato com o José. No mesmo dia ele me botou pra fora, ele não quis saber de jeito nenhum. E o José, ele foi me buscar.
E assim, gente, ele me levou para onde ele morava, que era bem distante, era um interior bem isolado, não tinha muitos vizinhos como no meu interior. Eu morava no interior, só que era um interior um pouco movimentado, tinha tudo perto. Esse que ele morava era muito afastado, gente, era uma brenha mesmo. E me levou e me colocou lá num barraco velho, uma casa velha de madeira. E nossa, no começo foi muito difícil, muito difícil. Eu ficava pensando na burrada que eu fiz, que com os meus pais eu tinha tudo. Apesar do meu pai ser rígido, brabo, mas ele sempre me deu amor, ele sempre me deu atenção, sempre me deu. Ele me dava carinho, do jeito dele, mas ele me dava. E a minha mãe nem se fala. Tinha botado tudo a perder, gente, tudo a perder, porque até meus irmãos ficaram contra mim, até meus irmãos. Só a minha mãe não queria que ele me botasse pra fora, mas até os meus irmãos apoiaram meu pai. Então eu fui viver a minha vida ali, do jeito que dava. E o José, ele nunca me bateu, mas a partir do momento que nosso filho nasceu, ele começou a me tratar diferente, começou a me tratar assim com frieza. Ele não falava mais comigo como antes, porque ele sempre conversava comigo, ele sempre foi muito de conversar, conversador, me elogiava. Isso acabou. E ok, continuei ali com ele, ajudava ele na roça, na plantação, carregava meu menino e ajudava ele e tal. Ele não me deixava ir pra feira com ele, eu tinha que ficar lá sozinha, trancada. E depois disso vieram mais filhos, veio o segundo filho, veio o terceiro. E quando ele soube que eu tava grávida do quarto filho, ele ficou mais estranho ainda. E teve um dia que ele saiu de costume para feira de madrugada. Eu acordei cedo e ele falou assim: não precisa acordar, pode dormir mais um pouquinho e tal, pode deixar que eu arrumo tudo aqui, tá certo? Você tá cansada. E nossa, eu fiquei tão feliz nesse dia que ele falou isso pra mim, sabe? Pra eu descansar, que não precisava acordar cedo, que ele iria arrumar tudo e tal. Fiquei muito feliz e eu, inocente, fui dormir e ele arrumou tudo. Só que esse homem não voltou mais. Depois que ele saiu, ele não voltou mais. E eu fiquei desesperada. Desesperada, gente, desesperada. E nisso, a gente se sustentava com a ajuda que a igreja nos dava, quando ficaram sabendo da minha situação, porque se espalhou, né, interior pequeno, se espalhou que o homem abandonou a mulher a mulher grávida com 3 filhos. Aí a igreja passou a me ajudar, aos meus filhos, todo mês nos davam ajuda. Eles nos ajudaram a eu fazer o Bolsa Família na época. Fiz o Bolsa Família, com o Bolsa Família também ajudava bastante. E nisso eu fui vivendo assim, sabe? De ajuda, de doações. As pessoas o que podiam fazer, faziam. Quando vinham missionários, traziam roupas para os meus filhos, roupinha de recém-nascido, né? Para já começar o enxoval da bebê que estava por vir. E eu vivia, gente, eu sofri muito com a dor do abandono, muito, 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 gente. Eu chorava de desespero e com saudade dos meus pais. Até que um dia, uns missionários chegaram na minha casa e perguntaram a minha história de vida. Eu falei tudo o que aconteceu. E eles perguntaram se eu não tinha vontade de voltar pro interior onde meus pais moravam. E de voltar a ver os meus irmãos, a ver minha família. E eu falei que tinha muita vontade, sim. Muita vontade, mas não tinha coragem de olhar na cara do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe. E eles ficaram ali insistindo. Tenta, a gente leva você, a gente te leva lá. Se não der certo, a gente dá um jeito de você ficar por lá, entendeu? Monta um barraquinho pra você, porque lá era mais fácil, porque onde eu morava era muito difícil até a escola para eu colocar as crianças numa creche, para eu fazer alguma coisa, trabalhar na roça. Eu não conseguia com aquela arruma de filho, eu não conseguia. Então, depois de tanto eles insistirem, eu aceitei. Eles organizaram tudo e eu fui a viagem toda chorando.
imaginando como seria quando eu chegasse lá, a reação dos meus pais. E quando eu cheguei, gente, a minha mãe largou tudo o que estava fazendo e veio correndo me abraçar. Meu pai estava sentado na cadeira do jeito que estava, ficou. E os meus irmãos já não estavam mais lá, né? Já cada um já eram mais velhos, cada um já tinha feito a vida, porque já tinha se passado anos, gente, disso. Aí eu expliquei à minha mãe tudo o que aconteceu. Falei pra ela que o José me abandonou grávida, com 3 filhos. Que eu tava ali, eu só queria um trabalho, eu só queria uma oportunidade de trabalho, uma ajuda, até eu conseguir me estabilizar. Até eu conseguir me reerguer, né? Porque não tava sendo fácil, tava com muita saudade, sozinha. Os missionários conversaram com a minha mãe também, meu pai ouvindo tudo, ouvindo tudo. Então, os meus pais me aceitaram de volta. Graças a Deus. Meu pai, porque se meu pai dissesse não, não tinha jeito. A minha mãe sempre me ajudava no que ela podia. Coloquei as crianças na creche, que tinha uma creche, uma escolinha lá, pequenininha, mas tinha. As crianças passavam o dia todo lá nessa creche. E eu ia todo dia, eu ia pra cidade para vender bolo com café nas lojas, nos comércios de lá. Vendia tudo, todo dia, gente, era uma luta, todo dia fazia isso. Meu pai não falava comigo, mas ele mostrava que amava a presença dos netos. E eu tava muito feliz, mesmo meu pai não falando comigo, sabe? Mas eu sabia que só o fato dele ter me recebido de volta, nossa, eu já tava feliz demais, demais mesmo. Passado o tempo, eu montei a minha própria banca na feira, comecei a vender lanche, comecei a vender café, suco, salgado, bolo, comecei a vender. Com o tempo, meu pai foi voltando a falar comigo, foi voltando aos poucos. E hoje, gente, eu vivo ainda com meus pais, vivo ainda com eles, não penso em sair de perto deles tão cedo, tão cedo. Tô ali, gente, mesmo feliz, tô realizada, me sinto bem comigo mesma, entendeu? E com meus filhos. No caso do José, ele sumiu mesmo no mundo. Eu nunca mais ouvi falar do José. Nunca mais ouvi falar dele, gente. Sumiu mesmo no mundo. Eu sou mãe e pai, eu tô conseguindo dar tudo que meus filhos precisam, o suficiente, o necessário. Eu não preciso dele mais não na minha vida, não. Eu quero a distância daquele homem. Porque se um homem teve coragem de largar uma mulher grávida com 3 filhos, pra mim isso não é homem. E isso não, pra mim, eu não quero nem ver, não quero nunca mais ver ele. Tomara que ele continue por lá, ó, sumido no mundo e nunca mais me apareça. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, uma história aí de superação. Infelizmente, isso acontece bastante, de homem abandonar a esposa sozinha, com uma penca de filhos, de sumir no mundo. Eu já vi vários relatos assim, e quando eu tava pesquisando, eu vi essa história e vi outras histórias também parecidas. Então, infelizmente, é uma pena, mas isso acontece sim, né? Mas uma prova é que essas mulheres, elas, quando passam por uma situação dessa, muitas delas conseguem dar a volta por cima. E tem muitas mães que conseguem se virar nos 30, conseguem ser mãe e pai ao mesmo tempo. E isso é incrível, isso é admirável, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se você for novo no canal, aqui de paraquedas, clica aqui embaixo, tem o sinal de notificação, da opção toda, para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!